E aí, seus wolves, beleza? Aqui quem tá falando é o Jax. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vim trazer um vídeo aqui para falar da diferença entre os lobisomens de TVDU, de Teen Wolf e de Shadowhunters. E falar qual é o lobisomem mais forte entre esses universos, né? Falar qual é o melhor lobisomem entre esses universos, assim. Lembrando, eu tô falando apenas de lobisomens. Eu coloquei o Klaus na thumb, mas eu não tô contando ele, pois ele é um híbrido. Então, são apenas lobisomens, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral aí. Então, bora começar, né? Entre esses três universos existem lobisomens, mas é claro, cada um é diferente um do outro. E eu vou falar qual é a diferença entre eles e explicar sobre eles. Começando com os lobisomens de Shadowhunters. Os lobisomens são uma das espécies submundanas. Eles em suas formas humanas e lupinas possuem forças sobrenaturais, velocidade, reflexos, garras e caninos de lobisomens bem fortes. Eles têm olhos brilhantes da cor verde que são usados para mais quando estão com raiva ou indo enfrentar alguém, ou quando estão sendo provocados e se transformando. E eles têm uma cura acelerada. Então, ou seja, mesmo ele estando na forma humana ou na forma de lobisomem, eles têm a força de sobrenatural do mesmo jeito. Para se transformar em um lobisomem no universo de Shadowhunters é através de mordida ou de arranhão. E na lua cheia eles irão se transformar, mas às vezes quando o humano é arranhado, eles não se transformam em lobisomem, continua sendo humano. Então, às vezes a transformação do lobisomem dá certo e outras vezes eles não se transformam em lobisomens. E qualquer lobisomem pode transformar um humano. Não tem uma diferença assim de um alfa só poder ou então algum lobisomem especial. Qualquer lobisomem pode transformar um humano em lobisomens, né? Os lobisomens recém-criados precisam aprender a ganhar controle de sua transformação. Quando os lobisomens se transformam pela primeira vez, qualquer estresse ou emoção, especialmente o sofrimento, pode afastá-los, levando-os a perder o controle de si mesmo e a consciência deles para acontecimentos e pessoas ao seu redor. Então, para quem assistiu Shadowhunters, vai lembrar da cena que o Luke, quando soube que a mãe da Cleo estava morta, ele ficou totalmente inconsciente e ficou rodando a floresta, sabe, como se fosse um animal, né? O lobisomem alfa tem um veneno em sua mordida. Esse veneno é fatal e precisa de algumas plantas ou algumas outras meios aí de cura para conseguir eliminar o veneno de um alfa. Então, se um alfa morder um lobisomem normal, ele vai ficar com veneno e tem chance de morrer. Os efeitos colaterais conhecidos do veneno são transformação aleatória do lobisomem e alucinações, né? E para se tornar um alfa tem que lutar contra ele até a morte e se conseguir derrotá-lo será o alfa da alcateia e terá esse veneno da sua mordida, né? E os lobisomens conseguem se transformar em lobos mesmo sem a lua cheia. Então a transformação dele não precisa da lua cheia, a qualquer momento eles podem se transformar. E a fraqueza deles é o arcônito e eles morrem para bala de prata ou qualquer arma que seja de prata, né? Então nesse universo os lobisomens morrem para prata, né? E para quem não sabe, os lobisomens de Shadowhunters foram criados a partir de um demônio maior, né? Como a maioria dos submundanos foi criado a partir de um demônio maior. Então esse aí é os lobisomens do universo de Shadowhunters, né? Agora eu irei falar dos lobisomens de Teen Wolf. Os lobisomens de Teen Wolf são muito diferentes dos de Shadowhunters. Nesse universo existem betas, ômegas e alfas. Os alfas são os únicos com olhos vermelhos e têm mais força e mais poderoso, tendo a cura, força e velocidade a mais que os betas e ômegas, né? E são os líderes das alcateias e são os únicos que podem criar novos lobisomens. Então, no caso de Shadowhunters, qualquer lobisomem pode criar um outro lobisomem, pode transformar um humano em lobisomem. No caso de Teen Wolf, só os alfas de olhos vermelhos podem criar lobisomens, né? Os betas são os lobisomens inferiores aos alfas. Os betas os betas têm a cor dos olhos amarelos ou azul. O azul é quando o beta matou alguém, então ele terá a cor dos olhos azul, como se fosse para mostrar que ele é um assassino ou que ele já matou alguém, né? Então a cor dos olhos dele fica azul. Meio que isso aí é como se fosse um peso que ele carrega de uma morte, sabe? A primeira morte dele.
E os de olhos amarelos são os puros, que nunca mataram ninguém, ou então quando são recém-criados, né, são transformados. E os lobisomens ômegas são aqueles que não têm alcateia, ou seja, é um beta sem alcateia, então ele acaba se tornando um ômega. Eles são os mais fracos que os betas normais, né, pois quando se tem alcateia, tanto o alfa quanto o beta ficam mais fortes. Então, para quem não tá entendendo, quem assistiu Teen Wolf, o Scott lá na primeira, segunda temporada ele não tinha alcateia, então ele não tinha um alfa, então ele era um ômega. Mesmo ele tendo olhos amarelos, ele era um ômega. E o Derek também, lá na primeira temporada, ele era um ômega também, então é porque não tinha alcateia. Então, esses aí são os ômegas, né? Os ômegas são os famosos lobos solitários, né? Os famosos lobos solitários que todo mundo conhece aí. E os lobisomens ficam mais fortes na lua cheia, e dependendo do lobisomem, pode até perder o controle e acabar matando alguém. Então na lua cheia, os lobisomens ficam fortes, mas também para aqueles que não têm controle, acaba se transformando, por causa que ganha mais força, mais poder, e acaba se transformando e fica perdendo o controle, né? A fraqueza deles são arcônito, e para um lobisomem se transformar em um lobo completo, ele terá que evoluir. E para isso acontecer, ele tem que achar um equilíbrio entre a parte animal e a parte humana. Mas isso é muito raro de acontecer. A maioria dos lobisomens tem apenas o rosto modificado, né? Que no caso é o rosto aqui, perto do nariz, as orelhas pontiagudas, o pelo entre a bochecha aqui, o queixo. Então esses aí são o rosto modificado. E eles têm poder tanto na lua cheia e sem a lua cheia também, né? Que é que nem o de Shadowhunters. Eles têm poder tanto na lua cheia, na lua cheia, e sem a lua cheia também eles continuam com o mesmo poder. E quem criou os lobisomens de Teen Wolf foi Zeus. Para quem não sabe, aí os lobisomens de Teen Wolf foi criado por Zeus. O primeiro lobisomem foi Licaão, ele, né? Que é a história que o Gerard conta, né? Próximo é os lobisomens do universo de The Vampire Diaries. Os lobisomens são um dos seres sobrenaturais existente assim no universo de TVDU, que no caso é The Vampire Diaries, The Originais e Legacies. E eles são completamente diferentes dos lobisomens de Teen Wolf e Shadowhunters. Eles têm força, velocidade, cura e reflexo, como qualquer outro lobisomem de outros universos, mas não são tão aprimorados assim, né? Tipo, quando a noite de lua cheia, mas quando é a noite de lua cheia, essas habilidades são muito mais fortes. Só que tem uma coisa de ruim entre esses lobisomens aí. Quando a lua cheia se ergue no céu, quem quer que seja azarado o suficiente para cair sob a maldição do lobisomem se transforma em um lobo. Essa é uma fala que eu vi uma personagem de The Vampire Diaries falando para outra pessoa sobre a maldição do lobisomem, né? Mas por que é chamada de maldição? Para se transformar em um lobisomem em TVDU, tem que nascer de um lobisomem, né? Não tem como se transformar através de mordida ou arranhão, não. Tem que nascer de um lobisomem, é como se fosse genética, sabe? Mas após nascer de um lobisomem, você ainda não é um lobisomem. Você precisa matar alguém para ativar a maldição. Então após a morte, a maldição do lobisomem é ativada. E toda lua cheia é obrigatório o lobisomem se transformar em lobo. Não tem como controlar, é tipo obrigatório. Deu lua cheia, você começa a se transformar em lobisomem. E para se transformar tem que quebrar todos os seus ossos do corpo. Então em TVDU, para uns é maldição, para outros não são maldições. E eles também têm olhos brilhantes, só que são da cor amarela. E existem alfas também, mas não são igual de Teen Wolf assim não, e nem de Shadowhunters. Os alfas de TVDU não ganham mais força, mais poder ou tem um veneno em sua mordida. É apenas tipo um status, sabe? E também eles são líderes, os alfas são líderes da Alcateia. Então tem essa parte boa dos alfas, eles são apenas o líder da Alcateia. E para se tornar um alfa, precisa ganhar uma batalha contra um outro alfa, ou seja até a morte ou apenas em um jogo de sinuca. Assim você irá tornar um alfa. No caso, como eu falo, tipo um outro lobisomem lutar contra um alfa. Se esse lobisomem matar o alfa, ele se torna um alfa. Então ele pode liderar a Alcateia. Ou então em um jogo de sinuca, se não quiserem ir até a morte, pode escolher outra batalha, tipo uma batalha de sinuca. Se ganhar a batalha de sinuca, ele acaba se tornando um alfa e liderar a Alcateia. Mas se caso o lobisomem nascer de um alfa, após a morte de seus pais, o lobisomem irá se tornar um alfa e terá a responsabilidade de liderar a Alcateia, né? Então esse aí é o jeito de se tornar um alfa.
Ah, e antes que eu me esqueça, a mordida de um lobisomem é letal para um vampiro de Vampire Diários, né? Só isso que os lobisomens têm assim, que é bom, que é letal para os vampiros. Se um lobisomem morder um vampiro, o vampiro irá morrer. Só se caso ele beber o sangue do Klaus, que é a única coisa que cura a mordida de um lobisomem. Fora isso, ele morre, né? E a criadora dos lobisomens de TVDU é a Inadu, a bruxa muito poderosa, a famosa Hollow, né? Uma bruxa poderosa que criou a maldição dos lobisomens, né? Mas fica a pergunta, qual é o lobisomem mais forte? Qual é o melhor? O mais forte e o melhor é o de Teen Wolf, já que eles têm mais poder, pois tem a classificação de poder de ser um alfa, né? Ou um beta, e se tiver no AKT. Então, o de Teen Wolf, se você for um alfa, você terá mais poder. E se você for um beta e tiver no AKT, você terá mais poder. Já nos outros universos não tem isso, né? De ter mais poder assim, se for um alfa ou se tiver no AKT, né? Só fica mais forte assim em AKT em bando, né? Fora que eles não precisam da lua cheia para ter seus poderes, né? Tipo, eles têm fora da lua cheia. Na lua cheia eles têm muito poder. E fora da lua cheia eles também continuam tendo bastante poder, né? E em segundo lugar é o de Shadowhunters, pois mesmo estando em forma de lobo ou humano, continuam com o poder do mesmo jeito, né? Então essa é uma das partes boas também de ser um lobisomem Shadowhunters. E o último é o de TVD e TVDU, já que não são tão fortes se tiverem só na lua cheia, eles são fortes apenas na lua cheia, né? Tipo, os lobisomens, para quem não entendeu como eu expliquei, né? Os lobisomens na lua cheia, eles se transformam em lobos, então eles ficam bem mais poderosos. Só que fora da lua cheia, eles têm esse poder do lobisomem, só que não é tão assim avançado. Eles têm a cura, só que a cura é um pouco devagar, é mais avançada que a do humano, mas é um pouco devagar. Eles têm a força, têm velocidade, têm reflexo, mas não é tão aprimorado assim, entendeu? Então essa aí é a diferença entre os lobisomens de Teen Wolf, de TVDU e de Shadowhunters. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para geral. Valeu, falou e fui!